Bom dia, estamos começando nossa escola dominical e eu gostaria de convidar você, nesta manhã, a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Diz assim a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amém? Tem mais um texto aqui que está em João 1, de 1 a 4. João 1, de 1 a 4. João 1, de 1 a 4. Que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Volte lá para Deuteronômio, veja Deuteronômio 29 e 29. Deuteronômio 29, 29. 29 e 29 diz assim: As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Essa é a onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Depois nós temos lá 2 Pedro 3,16, que é o nosso texto-chave desta manhã. 2 Pedro 3,16 diz assim: Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. O alvo dessa lição hoje é, ao estudar esta lição, você terá condições de compreender que a doutrina da Trindade é bíblica e relevante para a nossa fé. Nós vamos falar nessa manhã, continuar nossos estudos nos atributos de Deus, e vamos falar hoje sobre a economia de Deus. A economia de Deus. O que é essa economia de Deus? Uma definição para a palavra economia, podemos dizer que é harmonia entre as partes e o todo. Quando há harmonia na economia, quando pensamos na economia de Deus, estamos nos referindo ao fato de que Deus, apesar de ser único, existe de maneira harmônica em três pessoas distintas, o que teologicamente é chamado de doutrina da Trindade de Deus. Então, quando nós vamos falar da Trindade, lembramos logo de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um só, os três são um só. E é uma harmonia nessas três pessoas da Trindade. Podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus. A palavra Trindade significa triunidade ou três em unidade, três em um, tá? Embora não apareça na Bíblia o termo Trindade, se procurar, você não vai encontrar esse termo na Bíblia, Trindade, Este é um termo técnico que usamos, teologicamente. Embora isso aí não tenha na Bíblia, essa Trindade, ela apresenta esse conceito em vários textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós temos o conceito de Trindade. Um exemplo disso é Mateus, quando os últimos versículos de Mateus, Mateus 28, quando diz lá: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já é uma prova é um jeito de provar a Trindade.
Outra forma, lá em João 1:1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E assim vai, né? Tem várias formas de você comprovar a existência da Trindade, né? Dos três elementos em um, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade no Antigo Testamento. Como nós podemos enxergar essa Trindade lá no Antigo Testamento? Muitos pensam que a doutrina da Trindade encontra respaldo apenas no Novo Testamento. Porém, já que Deus é eterno, seria surpreendente não existir menção dessa verdade do Antigo Testamento, né? Se fosse só no Novo, como é que ia ficar? Então, há menção também da Trindade no Antigo Testamento, que é o que nós vamos ver agora. Textos que falam sobre a pluralidade de Deus, né? Vamos ver alguns textos aí que vão nos mostrar a pluralidade de Deus, ou em Deus, né? Melhor dizendo. Gênesis 1:26, Deus disse, façamos. Então, Deus não fala, eu vou fazer. Deus não fala, alguém vai fazer. Ele fala, façamos. Então, está no plural, né? E está na terceira pessoa do plural, né? Façamos, né? Se você for conjugar o verbo fazer, primeira pessoa do plural, eu faço. Tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, ok? Se você for isso no futuro, né? Ou então no presente, né? Eu faço ou façamos, né? Vamos fazer, nós fazemos, ok? Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note-se nessa passagem que Deus, o Criador, utiliza duas palavras no plural, façamos e nossa, né? Para falar sobre a criação do homem. Se ele fosse fazer, né, se ele fosse apenas uma pessoa, teria dito algo como farei o homem à minha imagem, ou a minha semelhança. Tomando por base esse texto, ainda não conseguiremos definir quantas pessoas são, mas que se trata de mais de uma. Né? Fica claro aí nesse texto de Gênesis que não é só Deus que está ali presente na criação, mas que ele está com mais alguém com ele. E esse alguém é o Espírito Santo e é Jesus, né? Então, façamos o homem à nossa imagem, né? A nossa, né? No plural também. Depois tem lá Gênesis 3:22, que diz assim, o versículo citado já começa com, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, já um de nós, ou seja, o homem se tornou conhecedor como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, do bem e do mal. Então, já é uma outra prova de que Deus não estava sozinho. Deus nunca esteve sozinho. E é uma prova da Trindade também, né? Da Triunidade. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos, veja bem, está no plural de novo, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. De novo, encontramos a afirmação que mostra a pluralidade de pessoas, né? Não só uma, né? Mas uma pluralidade de pessoas ali presente nessas falas, né? E nesses momentos da história do Velho Testamento. Isaías 68:8 diz assim, a quem enviarei e a quem há de ir? Ele não fala por mim, ele fala a quem há de ir por nós, né? Note que nesse texto Deus combina o singular, a quem enviarei, com o plural, quem irá por nós, né? Quem vai nos representar. Então, e esse nós é a triunidade, né? Até aqui vimos a pluralidade da pessoa em um só Deus, né? Então, são três, a pluralidade é que Deus não está sozinho ali nesses momentos da história, né? Históricos da Bíblia. Nesses momentos de fala da história, durante a história da Bíblia, mas que ele está falando em nome de mais alguém, né? E é aí que nós entendemos a Trindade. Textos que mencionam mais de uma vez a palavra Deus se referindo a pessoas distintas. Agora vamos ver agora nos textos aí do Velho Testamento, que menciona mais de uma vez a palavra Deus se referindo a pessoas distintas. Um exemplo, Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. Vejam o que diz o texto. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino.
Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Veja como o autor deste salmo faz a colocação de duas pessoas distintas, sendo que as duas pessoas são Deus. No hebraico, Elohim, no Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus aplica esse trecho à pessoa de Cristo, Hebreus 1:8. Então, tanto no Velho, já partindo para o Novo Testamento, já começa a mencionar Jesus dentro dessas falas, né? Mostrando realmente uma pluralidade de Deus. Salmo 110, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Davi fala de dois senhores e um diz ao outro, assenta-te à minha direita. Logicamente, Davi aqui ele está se referindo, não tinha uma total percepção da doutrina da Trindade, né? Ele não tinha essa noção, mas reconhecia a pluralidade de Deus, né? Sabia que Deus estava presente ali e tinha mais alguém com Deus ali. Esse era do conhecimento de Davi. Mais tarde, Jesus cita esse texto argumentando que Davi reconhecia Cristo como seu Senhor e também sua soberania e poder. Quanto a isso, os fariseus nada puderam questionar. Mateus 22, 41 a 46. Vamos ver lá, Mateus 22, 41 a 46, o que diz? Mateus 22, 41 a 46. Mateus 22, 41 a 46. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então aí Jesus está dizendo, como é que Davi está falando que Deus falou para um outro Senhor? Que Senhor é esse? Né? Quem é esse Senhor? E Jesus estava ali mostrando ali para os judeus, para os fariseus, né, que ele estava se referindo a ele mesmo. Né? E Davi estava se referindo a Jesus, quando ele falou nessa passagem lá atrás, disse o Senhor, o meu Senhor, ou seja, Deus disse a Jesus para fazer tal coisa, né? Então ele está deixando aí bem claro que é a explicação aquela fala de Davi, né? Que Deus conversava com Jesus, que Deus determinava para Jesus, que Deus falava com Jesus, né? E os fariseus ficavam confusos, não entenderam, realmente ficaram sem ação, né? Porque Jesus está comprovando ali que ele é filho de Deus, né? Apesar de um difícil entendimento dos judeus ali. Isaías 48:16 diz assim: Agora o Senhor, Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Nesse texto, o Espírito Santo não deve ser entendido como um poder para a obra. Temos duas pessoas enviadas por Deus, o Espírito e o próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 12 e compare com Apocalipse 22:13, né? Então, vamos ver Isaías 48:16. Está falando do versículo 12, né? Então, 48, Isaías 48. Vamos lá ver nosso texto, o que diz? Isaías 48. Só que em vez do 16, nós vamos ver o 12. 48:12 diz assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Né? Então, e o 16 diz: Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde os princípios, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor, Jeová, me enviou o seu Espírito.
Então, agora fica claro aqui, né, nesse texto de Isaías, que nesse texto o Espírito Santo não deve ser entendido como um poder para a obra. Temos duas pessoas enviadas por Deus aí agora, né? Que é o Espírito e o próprio Senhor Jesus, né? Que seria enviado também aí, né? Para cumprir a obra que Deus tinha determinado. Isaías 63:10 diz assim: Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isto mostra a distinção de Deus, Pai e do Espírito Santo. Isso lá no Velho Testamento. Já começa agora a ter menções do Espírito Santo. Repetindo, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, né? O seu Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus também, ok? Isso mostra que a rebeldia lá do povo lá, né, contristou, né, entristeceu o Espírito Santo, né? Quando nós pecamos, nos dias atuais, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito também, né? A Bíblia nos fala o quê? Não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, quando você peca, você entristece o Espírito Santo, que é Deus, que está habitando em você. A Trindade agora no Novo Testamento. Vamos lá. Ao chegar no Novo Testamento, é de se esperar que essa doutrina seja reforçada, pois agora o próprio Deus vem habitar corporalmente na terra. De fato, é o que acontece. Vejamos alguns textos que afirmam isso, né? Agora, a Trindade confirma mais ainda no Novo Testamento. Ela abre é mais ampla, né? Abre o leque no Novo Testamento para o entendimento. No Velho Testamento, quem é um leitor assíduo da Bíblia entende facilmente onde está inserido ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? E já as provas de que Deus não era um só, né? Mas estava presente lá em toda a história do Velho Testamento com Jesus e com o Espírito Santo. Mas aqui no Novo Testamento, alguns textos deixam uma maior clareza, né, de realmente o que é a Trindade, né? Então veja aí, Mateus 3:16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, Deus Filho, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, Espírito Santo, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus, Deus Pai, dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. O que você entende aí desse texto? Como você poderia explicar esse texto para alguém, né? Dentro da Trindade? Nesse episódio temos a presença das três pessoas da Trindade, né? De Jesus Cristo sendo batizado, Deus Filho, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Deus Pai falando do céu: Este é meu Filho amado em quem me comprazo, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que realizaram três ações distintas. Deus Pai fala do céu, Deus Filho é batizado e Deus Espírito Santo capacita o Filho para o seu ministério terreno. Não foi só uma pombinha que desceu ali diante de Jesus ali, sobre a cabeça de Jesus, representando o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo está capacitando Jesus para a obra que ele teria que realizar aqui neste mundo, né? Para o seu ministério terreno. Ah, mas então Jesus não tinha capacidade? Não, Jesus sempre teve capacidade, né? Ele é Deus. Mas ali é uma forma de demonstrar que a ação do Espírito Santo na vida do homem. Porque Jesus vem ao mundo como homem, né? Ele se autoesvazia, né? Você pode ver lá em Filipenses, né? O autoesvaziamento de Jesus, né? E agora ele vem como homem, né? Não deixou de ser Deus, mas só se auto-esvaziou da sua majestade, mas não deixa de ser Deus. E agora ele como homem, né, vem ao mundo, né, para poder exercer seu ministério. O Espírito Santo, então, naquele momento, passa a capacitá-lo para desenvolver o seu ministério terreno, tá bom? Essa união de Jesus homem com Jesus Deus, né, 100% homem, 100% Deus, essa união se chama união hipostática de Deus, tá? De Jesus, a união hipostática de Jesus, tá bom? É nesse momento que há essa
união 100% homem, 100% Deus, com uma única característica que nenhum homem tem. Apesar de ser 100% homem, ele não caiu em tentação e ele não pecou. Essa é a diferença de Jesus para nós, né? Apesar do autoesvaziamento dele, ele não caiu em pecado e ele não caiu em tentação. Permaneceu santo, nos ensinando a andar em santidade no seu ministério terreno. Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, mais uma vez, vemos a Trindade inserida, né, nesse versículo, né? Temos dois nomes baseados na família, Pai e Filho, comum em instituições humanas, né, que indicam personalidades. Tais nomes aparecem juntamente com o Espírito, né, o que indica que o Espírito Santo também é uma pessoa, né? A conclusão é que os cristãos são batizados em nome de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou seja, os três são um só, Deus, né? Então você está batizando em nome de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Amém? 2 Coríntios 13:13 nos traz o texto assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? Esse versículo expressa categoricamente a Trindade, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, o amor de Deus, primeira pessoa da Trindade, e a comunhão do Espírito, terceira pessoa da Trindade, seja com todos vós. Então, para nós termos uma satisfação plena, né, de vida cristã, nós temos que estar debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, estar debaixo do amor de Deus e estar em comunhão com o Espírito Santo. Isso nos faz ter uma vida cristã abençoada e em santidade. Não esqueça disso, sempre orar pedindo a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor dele, de Deus, e pela comunhão do Espírito Santo. Sua oração deve ser essa, né? Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, o seu amor e a comunhão do Espírito Santo habite na minha vida, no meu coração. Isso faz com que você seja abençoado, né? Cada vez mais. 1 Pedro 1, versículo 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Mais uma vez, nós temos menção da Trindade, né? Repetindo, eleitos segundo a presciência de Deus, né? Deus já sabe quem são os eleitos. Em santificação do Espírito, apesar de eleitos, nós também somos santificados dia após dia através do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E a paz vos seja multiplicada, né? Então, Trindade é de novo entrando em ação em favor de nós, seres humanos, né? Cada vez que nós lemos esses textos, sabemos que a triunidade, a Trindade de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se unem sempre, estão sempre unidos para nos ajudar a vencer as adversidades e as dificuldades que temos como humanos, como pecadores que nós somos, como dependentes que nós somos da graça de Deus. Um resumo aí desse texto, dessa lição de hoje, está, Deus é três pessoas, né? Então, quando você ouve falar de Trindade, você tem que lembrar que Deus é três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Toda vez que falar a palavra Trindade, já tem que ter isso na mente. O que é Trindade?
é as três pessoas de Deus ligadas numa só. Ele se apresenta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Isso significa o quê? Significa que o Pai não é o Filho, nem é o Espírito Santo, ou seja, são pessoas distintas. Nessa trindade, o Pai não é o Filho nem o Espírito Santo, são pessoas distintas. Significa também que o Filho não é o Espírito Santo. Vemos essas verdades nos vários textos mencionados e ainda no versículo de João 1 e 2, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Então, no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo era Deus, porque ele era igual a Deus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, presente na criação, né? Estava junto. Também há outros versículos aí que você pode ver, que é João 14, 26, João 16, 7, 17, 24, 1 João 2, 1, Hebreus 7, 25, dentre outros muitos que demonstram essa trindade, né? Essa triunidade, essa trindade de Deus. Podemos ir adiante aí que cada pessoa é plenamente Deus, né? Então, vamos ver agora o tema dessa lição de hoje, que é essa economia, né, de Deus, né? Vamos entender isso. Deus Pai, vemos em todo o Antigo Testamento que o Pai é plenamente Deus. Criador de todo o universo, soberano Senhor, ele é aquele a quem Jesus orava. Então ali você já percebe que há podemos dizer assim, uma hierarquia, né? Jesus como homem ora a Deus, que é Espírito, né? Ao soberano Deus, né? O Deus Filho, vemos que Jesus é plenamente Deus. Em João 1, de 1 a 4, temos uma afirmação categórica da divindade de Cristo. É certo que esse trecho tem sido contestado pelos testemunhos de Jeová, dizendo que a tradução correta diz que Jesus é um Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, não tem lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eles põem lá no princípio, era um verbo que estava com um Deus. E esse verbo era um Deus. Eles cortam, né, essa triunidade, fatiam essa triunidade, né? No entanto, nenhum estudioso do grego apoia essa interpretação, pois, segundo a regra normal da gramática, a ausência do artigo definido indica que Deus é o predicado e não o sujeito da frase. Tá? Para quem estuda gramática aí, né, no grego, vai entender isso. Ou seja, Jesus é Deus. Tal incoerência na posição dos testemunhos de Jeová pode ser vista claramente na tradução que fizeram do trecho do próprio Evangelho de João, nos quais a mesma regra deveria ser aplicada, mas não foi. Em trechos como houve um homem enviado por Deus, versículo 6. Poder de serem feitos filhos de Deus, versículo 12. Mas de Deus, versículo 13. E ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. Se eles fossem coerentes com a própria regra que inventaram, deveriam traduzi-los como um Deus, mas não foi o que fizeram. Então, no começo, eles começam com no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, né? Nos primeiros versículos. Mas lá nesses versículos que eu citei para os irmãos, eles já começam a apontar a Deus, né? Não viu jamais a Deus. Eles podiam falar, não viu jamais a um Deus, mas eles já falam a Deus, né? A primeira pessoa do singular. Poder de serem feitos filhos de Deus, né? Versículo 12. Falar, mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. E por que eles não falam de ser feitos filhos de um Deus, como eles falavam lá no início, né? Na primeira pessoa do singular? Então, há uma controvérsia na tradução da Bíblia do Testemunho de Jeová. E isso nós temos que ficar bem atentos para a gente não ser enganado também, né, por essas traduções errôneas que fazem do Novo Testamento, dos escritos originais. Deus Espírito Santo. Então, Deus Espírito Santo. Vemos que o Espírito Santo é plenamente Deus, além de todos os versículos
trinitarianos que já citamos, temos ainda outros como Atos 5, 3 e 4, em que Pedro pergunta a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Percebe que ele fala aí do Espírito Santo no começo da fala e no fim da fala, mas a Deus. Pedro afirma claramente que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus, comprovando que Deus e o Espírito Santo são um só. Né? Pessoas distintas na Trindade, mas são um só. Há um só Deus. Em toda a Bíblia está bem claro que existe apenas um só Deus. As três diferentes pessoas da Trindade são um. Né? Não existe uma divisão, né? As três pessoas da Trindade são um só. Em propósito, concordância, essência e também em natureza. Enfim, Deus é um só ser, manifesto ao homem de três formas distintas. Veja o que diz Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, Deus é um só, apesar de ele se apresentar ao homem de três formas distintas, como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, ele não deixa de ser um só, né? Em essência, né? Em natureza, em amor, né? Deus é um só, ok? Deus não é a somatória das três pessoas, Pai, mais Filho, mais Espírito Santo. Deus não é um ser que possui como algo anexo a si mesmo as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Também não. As pessoas da Trindade não são apenas três maneiras de enxergar o Deus verdadeiro. E todas as pessoas da Trindade são plenamente Deus em todos os seus aspectos. Ou seja, não existe uma divisão, né? Não, Deus Pai aqui, Deus Filho aqui, Deus Espírito Santo aqui atrás. Não. Os três estão ligados entre si, né? Na mesma essência, né? Na mesma natureza, tá bom? Todas as pessoas da Trindade são plenamente Deus em todos os seus aspectos. Não existe um aspecto diferente entre Deus Pai, entre Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão totalmente são plenamente ligados, né, nos seus aspectos. Amém? Conclusão dessa lição de hoje: o fato de não conseguirmos compreender totalmente uma doutrina bíblica não implica na sua inexistência. A doutrina da Trindade pode ser uma doutrina de difícil compreensão, mas é um fato que faz parte das coisas encobertas que Deus não revelou na sua totalidade a nós. Lembra que a gente falou sobre revelação especial, revelação natural, coisas que Deus não revelou para nós. Então, às vezes a gente pode não compreender totalmente o que é a Trindade. Nós temos que entender que a Trindade representa Deus no seu aspecto, né? Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Então, há coisas que ainda estão encobertas que não compete a nós. Quando Deus quiser, Ele nos revela. Ou Ele pode nunca revelar até nós irmos para o céu encontrar lá com Ele e perguntar: Deus, por que aconteceu assim? Não entendi isso, né? É que lá nós vamos ter os anjos para nos explicar tudo, né? Não vai nem dar tempo de a gente chegar até Deus, né? Os anjos mesmo já vão nos esclarecer nossas mentes, né? Lá no céu, amém? Então fique aqui bem claro, né? Que vou relembrar para você que Deus não é a somatória de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma somatória. Deus não é um ser que possui como algo anexo a si as três pessoas. Tem o Deus e eu sou Deus, e anexo a Deus está Jesus e o Espírito Santo. Não é isso. E também
as pessoas da Trindade não são apenas três maneiras de enxergar o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como nós devemos enxergar, é uma trindade, né? Uma triunidade, né? Ou seja, todas as pessoas da Trindade são plenamente Deus em todos os seus aspectos. Os três têm o mesmo, não vamos dizer valor, né? Mas os três são iguais em tudo, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são iguais em tudo. Cada um já tem a sua função dentro da vida do ser humano que somos nós, né? Deus Pai, como soberano, criador, sustentador de todas as coisas. Deus Filho, que veio ao mundo para o ministério terreno, morreu por nossos pecados, nos ensinou a viver a vida de santidade. E Deus Espírito Santo, que depois da ida de Jesus para o céu, veio, né, para continuar a obra, né, a sua obra. E como ele tem continuado a sua obra? Estando em nossos corações, nos convencendo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né, dele mesmo. Então, é ali o Espírito Santo habitando em nós e nos fazendo viver uma vida de santidade, de uma maneira que agrade a Ele, né, que é Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua manhã, deste domingo. Hoje o pastor vai estar à noite na igreja, fazendo a transmissão da igreja, do nosso culto, né? A partir das 18h30. O irmão Luiz vai estar lá a partir das 17h, fazendo acolhimento de dízimos e ofertas. Eu agradeço a sua presença nessa manhã e que Deus abençoe a sua vida. Lembrando que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma pessoa na Trindade, né? Os três são Deus em um, né? Amém? São o mesmo em amor, em essência, né? Que é o amor, são o mesmo na natureza, são o mesmo em poder, né? Nenhum é mais poderoso que o outro, né? São Deus. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos, por favor. Pai de amor, Pai bendito, obrigado por esta manhã que podemos estudar a Tua palavra. O Senhor possa estar nos direcionando, dirigindo conforme a Tua vontade, Senhor. Esteja visitando, Pai, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com necessidades, que precisam da Tua paz. Dirige e abençoa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua manhã e até a noite, se Deus quiser.